E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos de volta à nossa playlist, onde eu analiso todos os contos do H.P. Lovecraft. No vídeo de hoje nós vamos analisar um conto muito interessante com o título de Celefais, eu acredito que é assim que se pronuncia, Celefais. E esse conto faz parte do mundo, do ciclo de sonhos que o H.P. Lovecraft criara enquanto ele escreveu seus mundos fictícios. Então, basicamente, esse é um conto que não é de terror nem de horror, ele tem alguns elementos aqui e ali, mas ele é muito interessante, o desfecho dele, principalmente, eu acho muito interessante. Mas, vamos lá, ele foi escrito em novembro de 1920 e publicado pela primeira vez em maio de 1922 na revista The Rainbow, ok? Então, eu li ele nessa edição aqui, da Delphi Classics, vocês podem achar facilmente esse conto. E se eu não me engano, um desses volumes aqui, que eu acho que é o segundo volume da editora Pandorga, um dos livros tem esse conto Celefais também traduzido, então vocês podem achar nessa edição aqui. Mas qual que é a narrativa do conto? Bom, a gente acompanha um personagem outro irracionalista, que é o Kuranes. Na verdade, esse é o título fictício dele no mundo dos sonhos, porque ele não é revelado para nós no mundo real. A gente sabe que ele é um cidadão londrino e ele procura dormir sempre que pode, porque ele acredita que nos sonhos é onde ele encontra a sua, como eu posso dizer, a sua escapatória da vida, dos problemas da vida. E num desses sonhos, ele acaba tendo um vislumbre de uma cidade chamada Celefais. No caso, ela fica uma cidade completamente fantástica, que ela fica numa espécie de pico cintilante, assim, com uma... enfim, os picos são cobertos de uma camada de neve, mas a própria cidade tem um esplendor próprio. E aí a narrativa ele atravessando diversas outras cidades. Basicamente, uma das cidades é Oth-Nagai, que ele acaba encontrando. E aqui é muito interessante porque a gente percebe esse multiverso que o Lovecraft criou. Quando ele entra no mundo dos sonhos, as pessoas ali é quase como se o tempo não existisse, sabe? Então ele recorrentemente fica meses sem poder visitar a cidade, até mesmo anos. Mas quando ele volta é como se fosse, como eu posso dizer, o mesmo momento, o mesmo instante. E aí ele acaba encontrando um capitão que veleja com ele até a cidade de Celefais. Porém, antes que ele consiga encontrar, de fato, chegar na cidade, ele acorda porque ele descobre que, através dos residentes lá desse mundo de sonhos, ele descobre que ele é um descendente de uma família real. E aí, a partir disso, ele começa a encontrar, ele começa a comprar drogas, o haxixe mais especificamente, para conseguir ficar nesse estado de letargia até ele encontrar essa cidade. Ele navega por outras cidades, as descrições são muito interessantes. Tem uma descrição que ele faz que você imagina uma espiral gigantesca, ele vai descendo. Me lembrou um pouco Kingdom Hearts. Quem já jogou Kingdom Hearts ele sabe do que eu estou falando. Ele vai descendo a espiral, e ele acha uma janela, e através da janela ele consegue ver a cidade de Celefais. E aí, finalmente, ele encontra uma maneira de entrar nessa cidade de Celefais. Ele é recebido por uma hoste de cavaleiros que falam que ele é o seu criador, ele é o seu líder digno. E aí, como consequência disso, ele embarca nessa jornada. E aí, só que de novo, ele embarca nessa jornada, mas porque antes dele entrar nesse último sonho, ele não tem mais dinheiro para comprar drogas, e aí ele fica perambulando pela cidade de Londres. E aí, de repente, ele entra no sonho e a gente fica tipo assim, ué, como é que ele entrou dessa vez? E a gente descobre, né, que quando ele chega na cidade de Celefais, ele é coroado lá, enquanto ele está sendo venerado nessa cidade dos sonhos. Na vida real, ele está numa cidade de Innsmouth, que você já deve conhecer pelo conto que a gente ainda não analisou, mas vamos analisar em breve, que é A Sombra sobre Innsmouth. E aí o corpo dele está jogado num canal de uma propriedade de um ricaço lá,
e ele está sendo jogado contra as pedras completamente morto. E aí o conto termina dessa maneira. Uma curiosidade desse conto é que aqui faz menção, num dos momentos ele atravessa uma espécie de sonho e ele encontra essas nuvens coloridas, multicoloridas, que provavelmente são outros sonhadores e que também são outras criaturas que dizem que ele está num lugar em que o tempo e o espaço não existem. E o que é interessante é que num desses sonhos ele acaba encontrando uma figura de um monarca completamente mascarado, vestido de uma seda amarela. E esse é um dos grandes mistérios do Lovecraft, né, que ele cria, que inclusive tem até o título, né, do Rei em Amarelo, The King in Yellow, que provavelmente é um dos poucos humanos que conseguiu resistir aos mistérios Lovecraftianos e ascendeu ao nível dos deuses. Então ele é uma das poucas criaturas, uma das poucas entidades do Lovecraft que não é ruim. E é muito interessante que ele é mencionado aqui, enquanto o cara está perambulando, ele meio que se dá com esse monarca. E aí que a gente vai explorar mais em outros contos. Mas essa entidade específica, por que eu estou citando? Porque é muito raro dela aparecer. Tipo assim, tem menções aqui e ali como essa, mas quando aparece é interessante pelo menos para quem entende um pouco da mitologia Lovecraftiana. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de análise e eu vejo vocês no próximo. Até mais!